Sabe o que move a violência humana? Bom, um dos pensadores mais provocadores, eu diria, do século XX, o francês René Girard, ele acreditava ter encontrado a chave para isso. E olha, ele dedicou a vida inteira para tentar decifrar um enigma que é, no fundo, sobre quem nós somos. E o enigma é basicamente o seguinte, pensa bem. Se a vingança é esse ciclo sem fim, sabe, uma violência que só puxa mais violência, como é que a gente, como humanidade, sobreviveu a si mesma? Como é que a gente não se autodestruiu há milênios? É exatamente essa pergunta, essa questão central que a teoria do Girard vai tentar responder. Então, para a gente entender como as sociedades conseguiram, de alguma forma, conter essa violência, primeiro a gente precisa dar um passo para trás e entender o que causa tudo isso. E segundo Girard, a raiz da coisa toda é como se fosse um motor invisível, mas, nossa, incrivelmente poderoso. E esse motor é o que ele vai chamar de desejo mimético. E olha, a ideia por trás disso é, para dizer o mínimo, desconcertante. Pensa só, nossos desejos, aqueles mais profundos, eles não nascem de dentro da gente. A gente aprende a desejar imitando o que os outros desejam. É só olhar para as redes sociais hoje, né? É o maior palco que já existiu para esse desejo, digamos, emprestado. No fim das contas, a gente quer o que os outros querem. E é aí que entra o tal do triângulo mimético. Funciona mais ou menos assim, ó. Tem um sujeito, que somos nós, né? Tem um objeto de desejo e o ponto-chave. Tem um modelo. A gente só passa a desejar aquele objeto porque a gente vê o modelo desejando. Só que aí vem o problema. Porque no momento em que esse modelo mostra pra gente o que é desejável, ele vira quase que automaticamente o nosso rival por aquele mesmo objeto. E olha, essa ideia não é exatamente nova não. O próprio Girard faz questão de lembrar de Aristóteles, que já dizia: o homem se diferencia dos outros animais por sua aptidão para a imitação. Essa coisa da mimesis, da imitação, é a base de tudo, da nossa cultura, da nossa linguagem, mas, e aqui está o pulo do gato, como a gente vai ver, ela também é a base da nossa violência. Beleza, então se o desejo mimético leva sempre para a rivalidade, para a briga, fica a pergunta, como é que as sociedades não implodiram? E é aqui que a gente entra na segunda grande sacada do Girard. Um mecanismo social que é totalmente inconsciente, brutal até, e que por milênios resolveu essa parada. Esse é o mecanismo vitimário. Olha só a escadinha, a progressão. Começa com o desejo mimético, que leva à rivalidade. Quando essa rivalidade começa a se espalhar, tipo um contágio mesmo, a comunidade inteira entra no que ele chama de crise mimética. É o caos, um todos contra todos. E aí, no pico desse caos, acontece uma coisa extraordinária. Toda aquela violência, que era de todo mundo contra todo mundo, de repente se canaliza e converge. Agora atenção, porque o ponto crucial é esse aqui. Como o próprio Girard fala, ter um bode expiatório é, por definição, não saber que se tem um. A multidão não está sendo cínica, não está fingindo. As pessoas acreditam, de verdade, que aquela vítima é a causa de todos os problemas. É um processo de transferência de culpa completamente inconsciente. É nesse frenesi todo que aquela violência que estava espalhada, aquele caos de todos contra todos, de repente, pá, ela se transforma e se unifica. Vira uma violência de todos contra um. Um inimigo em comum é encontrado e a comunidade, que antes estava toda rachada, se une na raiva contra essa pessoa. E aí, depois que a vítima é eliminada, acontece uma espécie de milagre. Uma paz profunda desce sobre a comunidade. A desordem, o caos, some. E a comunidade, sem ter a menor ideia do que realmente fez, atribui esse milagre à própria vítima, que eles acabaram de matar. A vítima, que era vista como a fonte do caos, agora transformada em Deus, na fonte da paz. É daí que nasce o que Girard chama de sagrado violento, e junto com ele, o ritual do sacrifício, que nada mais é do que uma tentativa de recriar essa paz que veio da violência. Isso não é só teoria, viu? Pega esse exemplo aqui do Apolônio de Tiana, na cidade de Éfeso. A cidade estava passando por uma crise terrível, epidemia, fome. Aí ele chega, aponta para um mendigo qualquer na rua e fala: é ele é o demônio que está causando a praga. O que acontece? A multidão vai lá e apedreja o homem até a morte. E depois vem aquele sentimento de que a cidade foi purificada. É um mecanismo acontecendo ali, na nossa frente, documentado. Então, por milênios, esse mecanismo funcionou assim, no escuro, escondido bem debaixo do nosso nariz, nos mitos antigos. Só que o Girard vai argumentar que, em um ponto muito específico da história, essa máquina de produzir violência foi finalmente revelada. Alguém acendeu a luz. E como essa exposição acontece? Acontece quando a gente compara os mitos antigos com os textos judaico-cristãos. Pensa assim, os mitos, tipo o de Édipo, são sempre contados pela perspectiva da multidão, sabe?
Eles sempre justificam a violência e batem na tecla de que a vítima era culpada. A Bíblia, pela primeira vez na história, começa a virar essa chave. Pensa na história de Jó, por exemplo, ou nos Salmos. A história passa a ser contada do ponto de vista de quem está sofrendo, e sofrendo inocentemente. E para o Girard, o momento final, a revelação total desse mecanismo, acontece na paixão de Cristo. Ali, a gente vê o linchamento perfeito, o modelo de todos os outros, com todos os elementos. Só que, pela primeira vez, a história é contada 100% do ponto de vista da vítima, que é declarada inocente. A grande mentira que sustentava toda essa violência social é finalmente escancarada. E tem aquela citação famosa que o próprio Cristo usa que ilustra isso de um jeito brilhante. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Pensa bem, a vítima, essa pedra rejeitada que todo mundo joga fora para poder construir a sociedade, de repente é revelada como a base de tudo. A pedra angular, a estrutura que estava escondida por baixo da nossa cultura, é totalmente exposta. Ok, a teoria de Girard nossa, ela é muito poderosa para explicar o passado. Mas ela também deixa a gente com uma pergunta bem desconfortável sobre o nosso presente. Uma pergunta que, inclusive, leva a algumas críticas bem importantes à obra dele. E a pergunta é simples, é direta. Se essa revelação toda expôs o mecanismo do bode expiatório há 2000 anos, por que a gente ainda vive num mundo cheio de rivalidade, de busca por bodes expiatórios, de violência coletiva? Por que saber do problema não foi o suficiente para resolver o problema? É aqui que entram críticos como o David Hoston, que apontam alguns limites no pensamento do Girard. Por exemplo, ao focar tanto no mecanismo, a teoria meio que deixa a humanidade sozinha nessa, dependendo só da própria força de vontade para superar uma coisa que é quase um instinto. Outro ponto é que ela corre o risco de parecer uma espécie de gnosticismo, sabe? Aquela ideia de que só o conhecimento, só saber como a coisa funciona, já é o suficiente para salvar a gente. E por fim, os críticos dizem que falta na teoria um caminho mais concreto, um e agora, sobre como a gente constrói justiça e responsabilidade coletiva depois que tudo foi revelado. E tudo isso nos traz a nossa questão final para a gente ficar pensando. A obra do René Girard é como se fosse um espelho que ele coloca na nossa frente, revelando essa mecânica oculta das nossas sociedades e, vamos ser honestos, dos nossos próprios corações. Mas a pergunta que fica no ar é: será que só olhar para o monstro no espelho é o suficiente para a gente conseguir vencer ele? Fica aí a reflexão. Muito obrigado pela companhia